Olá, temos um dia aqui com muito vento no Rio de Janeiro e esse vento faz barulho quando entra nos buraquinhos que a minha casa tem aqui, obviamente. E eu espero que eles não destruam o áudio, então eu peço desculpa se vocês têm agora umas distorções do lado que provavelmente vem do vento. Isso é muito triste que esse temporal ocorre hoje, nesse dia, porque hoje é um dia muito grande. É o dia em qual eu vou apresentar a equação mais maneira da física, na minha opinião. Umas pessoas já tinham indicado que em algum momento eu devo chegar nas leis de Maxwell. Mas quando eu falo sobre a equação mais maneira de todos os tempos, eu não vou falar sobre todas as equações de Maxwell. Eu vou falar sobre uma equação de Maxwell. Essa que é a mais legal. A lei de Faraday. Que vocês conseguem ver aqui. Agora, se vocês não sabem o que isso significa, isso é a lei da indução. Essa lei aqui diz, quando você tem um campo magnético que varia com o tempo, você induz um campo elétrico. E isso é extremamente profundo, mas vocês talvez ainda não sabem o porquê. E por isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Fenômenos elétricos são conhecidos desde muito tempo. Claro que os nossos ancestrais bem antigos já conseguiram observar esses fenômenos no céu, como mostrado aqui nessa imagem. Mas claro que nessa época as pessoas não entenderam o que é realmente eletricidade. Isso aqui apareceu como algo divino. Mas no século XVII, como o iluminismo, muitas pessoas inteligentes começaram a estudar fenômenos elétricos e também fenômenos magnéticos. Então, no século XVIII, magnetismo era bem conhecido, claro, porque existem imãs naturais, né, minerais que são magnéticos, e claro que já existiram metais magnéticos também, e essas duas coisas se atraíram. Então, isso era algo conhecido, não muito bem entendido, mas uma conexão entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos não existia. Até Hans Christian Ørsted, físico dinamarquês, descobriu em 1820 que uma corrente cria um campo magnético. Então, isso aqui é esse fenômeno. Se você tem uma corrente, essa seta aqui, como esse I, indica que essa corrente vai nessa direção aqui. E agora você gera um campo magnético em volta. E quando Hans Christian Ørsted descobriu isso foi considerado extremamente novo. E as pessoas pensavam que talvez, se uma corrente gera um campo magnético, talvez um campo magnético também pode gerar um campo elétrico, como a gente diria hoje em dia. Mas claro que isso é muito mais difícil para mostrar. Para medir um campo magnético, você pode usar uma agulha numa bússola, né, para medir algum campo magnético. E para gerar uma corrente, você simplesmente pode gerar uma corrente. Mas as pessoas já supunharam que o efeito que um campo magnético cria, talvez em forma de um campo elétrico, deve ser muito menor e muito mais difícil para medir. Independente disso, essa lei aqui, que foi descoberta por Hans Christian Ørsted, se chama hoje em dia a lei de Ampère. Não é a lei de Ørsted, é a lei de Ampère, que também descobriu isso, mas um pouco depois. Mas não importa, na ciência tem sempre desenvolvimentos que são um pouco caóticos. Ciência é suja, vamos dizer. Mas essa equação aqui, que basicamente é que o integral sobre um caminho em volta desse fio aqui é proporcional à corrente. Significa só isso. Você tem um campo magnético que cresce linearmente com uma corrente. E isso a gente chama hoje em dia a lei de Ampère.
de André-Marie Ampère, que viveu de 1775 até 1836. Essa formulação da lei não é de Ørsted e não é de Ampère. Isso foi feito depois, mas a gente vai discutir isso um pouco mais adiante. O ponto é agora que um monte de cientistas tentaram agora ver se o integral, se em volta de um campo magnético, também você tem um campo elétrico. E em 1831, o inglês Michael Faraday descobriu a lei dele. A lei que é o tópico desse vídeo. Então, o que ele reparou é que você não tem em volta de um campo magnético um campo elétrico. Em vez disso, quando um campo magnético muda com o tempo, por exemplo, nesse experimento que vocês conseguem ver, uma pessoa bota o imã dentro de um fio circular. E isso vai induzir, esse movimento vai induzir uma corrente dentro desse fio por causa do campo magnético que varia com o tempo. Isso é basicamente a lei de Faraday, que se escreve assim. Então, o que tem escrito aqui, eu vou explicar isso um pouquinho melhor mais à frente. O integral fechado numa linha, que nesse caso seria o integral sobre esse fio, é igual menos a derivada sobre o campo magnético, o fluxo total que passa dentro desse fio, né? A variação desse fluxo com o tempo. Quando o campo magnético muda muito, tem um efeito muito grande, e quando é estável, você não vai criar um campo elétrico. Essa formulação não foi feita de Michael Faraday, além do fato que essa lei carrega o nome dele. Essa formulação foi feita do Franz Ernst Neumann, né? Um cara alemão aqui que anotou essas leis de uma maneira mais matemática, mas no mesmo tempo a versão final que a gente hoje em dia conhece é do James Clerk Maxwell. Eu tinha mencionado no início que James Clerk Maxwell é o cara, o Newton quer dizer, do eletromagnetismo. Ele uniu todas as leis que eram conhecidas e até adicionou um termo, isso aqui é o famoso corrente de deslocamento de Maxwell. Mas isso aqui é a formulação diferencial das equações de Maxwell. Essas 4 equações, eles descrevem todos os fenômenos do eletromagnetismo clássico, significa não quântico. E isso é a forma diferencial, que é um pouco mais abstrato, que agora pessoas que só fizeram matemática no ensino médio já não vão mais entender. Mas isso aqui agora é a versão um pouco mais acessível, que é a versão integral. Então, essa lei, essa terceira lei aqui nessa lista, isso é a mesma lei como essa lei aqui em cima, só em formulações diferentes. Então, vamos ficar com isso para entender isso. Então, o integral sobre um caminho fechado do campo elétrico é igual menos a mudança do campo magnético numa área dentro desse caminho fechado, como a gente vai ver. Mas antes de discutir isso detalhadamente, eu devo dizer que essa lei se chama a lei de Faraday, mas a lei de Faraday não carrega o nome tanto porque é a lei dele só, né? Então, como eu mencionei, Hans Christian Ørsted, que descobriu a lei de Ampère, não é citado. Só na Dinamarca eu acho que as pessoas chamam isso a lei de Ørsted-Ampère ou alguma coisa assim. Joseph Henry, o americano, ele descobriu a lei de Faraday exatamente no mesmo ano, independentemente, né? Mas no fim não carrega o nome dele. Um outro nome que eu já mencionei era Franz Ernst Neumann, mas também Heinrich Lenz. Heinrich Lenz é o cara que a gente associa, se a gente olha para a equação, com esse sinal aqui, esse menos, né? Isso se chama a regra de Lenz. Ok, vamos agora discutir essa equação mesmo. Agora eu quero que vocês entendam
porque essa equação acabou no primeiro lugar de todas as equações legais desse mundo. Se você olha para essa equação, isso parece talvez um pouco confuso. Então, essa integral, como eu mencionei agora já várias vezes, é o integral sobre um caminho fechado. Então, você olha para o campo elétrico ao longo de um certo caminho, até você acaba no mesmo lugar onde você começou. Essa integral é sobre uma área. E é sobre a área dentro dessa linha, né? Se você tem uma linha fechada, dentro dessa linha tem uma área. E essa área aqui é a área sobre a qual passa o nosso fluxo magnético. Então, se você olha para esse gráfico aqui, com 3 eixos, x, y, z, você consegue ver agora que esse d sigma, né? Esse d rolinho sigma, isso seria esse caminho aqui. E o sigma, que é a área, seria essa área aqui dentro. E vocês conseguem ver que o autor dessa imagem, ele agora decidiu pegar uma área que é assim. Isso não faz diferença. Você pode pegar qualquer área. Essa lei sempre tem que ser válida. Pode ser a área que está exatamente no meio dessa sua linha, mas pode ser uma área que vai para lá. Sempre deve ser a mesma lei. Sempre é válido. Vamos agora para algo que vocês talvez entendem com mais facilidade. O integral, qualquer integral sobre um caminho do campo elétrico, a gente chama a voltagem, ou a tensão, né? Isso aqui é a sua voltagem. Quando você tem um campo elétrico você pode imaginar como linhas que passam pelo ar, que definem basicamente para onde vai o campo elétrico. E se você faz o integral sobre ao longo dessas linhas, você recebe a diferença de voltagem. E a voltagem vocês conhecem. Por exemplo, para esse vídeo, eu tirei uma foto do carregador do meu computador que eu uso para gravar esse vídeo. E se eu olho aqui tem escrito 20 volt. O meu carregador, ele está dentro de uma tomada em um lado. E essa tomada tem, no meu caso, 120 volts. No Brasil tem também, acho que 240 ou 230 volts, dependendo de onde você mora. Mas na minha casa são 110, eu acho, 110 volts, né? E ele muda essa diferença, ela muda a voltagem para 20 volts. Então, isso é algo que a maioria das pessoas provavelmente conhece da vida cotidiana, além do fato que vocês talvez não sabem o que tudo isso significa, mas para isso tem esse vídeo. Isso aqui é uma dessas imagens que nós físicos ou engenheiros usam, né, para simbolizar um circuito elétrico. E esse símbolo aqui na esquerda, esse V, com esse mais menos, isso a gente chama uma fonte de voltagem, uma fonte de tensão. E essa fonte de tensão, ela faz que agora você vai ter uma corrente que passa por essa resistência aqui. E essa corrente agora vai basicamente para lá. Então, como é criado essa corrente? Porque essa corrente refere a elétrons que estão basicamente aceleradas numa certa direção. Eles querem ir de um lado da sua tomada, da sua fonte de tensão que você tem para o seu computador, para o outro. Isso é o que eles fazem. Como isso funciona? E quando alunos no ensino médio e também na faculdade aprendem sobre isso, uma analogia boa é sempre que você pode imaginar essa força elétrica e a força de Coulomb, como a força gravitacional, que acelera as moléculas de um rio. Então, um rio funciona de uma certa maneira, que ele vem normalmente de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Não poderia ir para a outra direção, porque a gravidade vai sempre para baixo. Então, isso significa que esse cara aqui agora é comparável com essa corrente de água é comparável com uma corrente elétrica. Aqui são as moléculas de H2O, aqui são os elétrons que são acelerados.
Mas aqui a estrutura do chão faz que limita a velocidade da água dentro do rio. Aqui são as colisões internas que fazem que a corrente dos elétrons com imperfeições no seu fio, não importa tanto como funciona isso, mas aqui tem outras razões porque a corrente é estável e não acelera até o infinito. Então, interessantemente, se você agora olha para esse rio aqui e você vai de um lugar para um outro lugar, a altura sempre vai determinar quanta energia potencial ainda está dentro da sua água. E não importa como você chegou nesse lugar, isso sempre vai ser igual. Esses tipos de forças a gente chama forças conservativas. Uma força conservativa é sempre igual no mesmo ponto. A energia potencial que está dentro das moléculas de água é somente determinado pela altura em qual essa água está. E a mesma coisa aqui. Se você olha para esse circuito agora, a energia potencial dos elétrons é só determinada de onde eles estão no circuito. O que significa isso? Isso significa, se vocês lembram agora, se a gente faz esse integral fechado, né? Então, integral, aqui vocês conseguem ver um integral aberto, na esquerda em cima vocês conseguem ver um integral aberto, e aqui vocês conseguem ver um integral fechado. E claro, quando o campo elétrico é conservativo, isso tem que ser zero. Porque o integral começa, a linha começa no mesmo lugar onde ela acaba. Isso significa que você sempre vai ter isso zero. Mas a lei de Faraday, que eu escrevi aqui, é diferente. Agora, o integral fechado sobre o campo elétrico não é mais zero. É a diferença do campo magnético. Então, isso significa que você cria uma tensão dentro de um circuito sem ter uma fonte ou alguma coisa. E essa tensão ela é diferente do que outras tensões. Ela tem muitas propriedades fascinantes. Mas vamos começar primeiro com algo que eu acho absolutamente fascinante. Imagina que você tem aqui o seu campo magnético. E agora você muda esse campo magnético. Isso significa que você vai induzir aqui uma corrente. Claro, isso é a lei de Faraday. Agora eu quero que você imagine que você tem um material que não deixa passar o campo magnético em volta do seu fio. Né? Imagina que você aqui tem uma proteção em volta. Seu fio está completamente protegido do campo magnético. E agora eu pergunto a vocês se você ainda induziria uma corrente dentro do seu fio. Também, seu fio não pode sentir o campo magnético e a mudança do campo magnético. A resposta para isso é que sim. Claro, você vai induzir uma corrente, porque isso não é que aqui não tem escrito que o fio tem que sentir o campo magnético. Não faz parte dessa equação. Só que muda o campo magnético lá dentro. E isso é absolutamente fascinante, né? O fio em si não precisa saber que o campo magnético existe e ainda vai ser induzido uma corrente. Isso é absolutamente fascinante. Agora eu tenho que fazer um comentário aqui que é muito importante. Um experimento desse tipo que eu descrevi agora seria relativamente difícil para realizar por razões de o que são materiais que compensam para campos magnéticos. Ja? Estou ciente disso. Mas a ideia continua sendo válida. O seu fio não tem que saber que o campo magnético existe e você vai induzir uma corrente. Então, isso é a lei de Faraday de uma maneira relativamente fundamental. E
na minha opinião, isso é absolutamente fascinante. O fato que agora você tem, por causa da lei de Faraday, um campo elétrico que não é mais conservativo. E nessa maneira maluca que você consegue induzir agora uma corrente sem que o fio sente o campo magnético. Isso é absolutamente fascinante. Tá bom, então essa lei, agora eu falei, é uma das minhas equações favoritas, é a equação mais maneira da física, na minha opinião, de todos os tempos. E para isso tem muitas razões. Em um lado, o que eu descrevi agora, eu espero que, se vocês entenderam isso e vocês não souberam isso antes, isso mudou algo sobre o jeito como você pensa sobre a realidade, porque isso é absolutamente fascinante. Mas a herança e o impacto histórico da lei de Faraday é muito maior do que só o fato que um monte de alunos, quando eles aprendem a lei de Faraday, ficam fascinados com o que tem escrito lá. Um experimento famoso para demonstrar a lei de Faraday é que você tem um campo magnético e você tem um circuito fechado, né? só um fiozinho, e você bota ele dentro de um campo magnético e isso vai induzir uma corrente por causa do movimento. Agora, vocês conseguem ver que o que é muito importante para nós físicos, o referencial significa de qual perspectiva você olha para isso, porque você consegue olhar isso de uma maneira que o campo magnético está em movimento ou que o circuito está em movimento. Né? Dependendo se você anda no lado do circuito, com a velocidade de circuito, você vai pensar, o circuito está estacionário. Se você está sentado aqui, olhando para o campo magnético, você pode pensar, o campo magnético está estacionário. Mas a lei é a mesma. Independente do referencial em que você vai ter o mesmo resultado do campo elétrico que está aqui. E isso também você consegue simbolizar simplesmente com um campo que cresce. Então, foi isso que inspirou Einstein para desenvolver a relatividade restrita. Albert Einstein tinha uma pintura do Faraday em cima da mesa dele. Na opinião de Einstein, Faraday foi a inspiração maior por causa dessa lei de Faraday. E realmente, se você olha para o que ele fez na relatividade restrita, é exatamente isso que ele fez. Que ele basicamente tentou criar uma teoria onde tudo é independente do referencial. Isso foi a regra maior, que é inspirado de Galileu Galilei. Né? O artigo original da relatividade restrita, que eu tenho aqui nesse livro, são todos os artigos de Albert Einstein que ele publicou num jornal, que nessa época era o maior jornal da física, um jornal alemão. Ele escreveu um artigo, e o artigo em qual ele se chama Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Para vocês agora está tudo espelhado, porque esse é o jeito como eu uso essa câmera, mas o título, se você traduz, é sobre a eletrodinâmica de corpos em movimento. E isso foi a grande inspiração. Isso fica especificamente claro se você olha para a lei de Ampère, que a gente tinha discutido antes. Se você olha para esse fio aqui, e agora você passa uma corrente por esse fio, como eu falei, você vai criar um campo magnético em volta. Mas isso é por causa dos elétrons que estão em movimento. E agora eu digo para vocês, imagina que você agora está no referencial dos elétrons. Então, no seu referencial não tem mais uma corrente de elétrons. O que acontece com essa lei? Agora, eu não vou dar a resposta, mas a resposta está dentro da relatividade restrita. Então, esse acoplamento entre o campo magnético e o campo elétrico, que está agora aqui em cima, a lei de Faraday, inspirou Maxwell também, que ele disse que provavelmente tem uma outra componente para um integral fechado
sobre campo magnético que também é uma derivada em termos de tempo, similar à lei de Faraday. Isso se chama a corrente de deslocamento de Maxwell. E isso foi como Maxwell descobriu ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são luz. Luz é uma onda eletromagnética. Raio-X também é uma onda eletromagnética de uma outra frequência. E radiação gama e muitas outras coisas. Então, Maxwell foi a primeira pessoa que entendeu isso de uma maneira teorética. E essa onda que vocês conseguem ver aqui, isso é como funciona uma onda de luz. Uma onda de luz é campo elétrico que oscila assim e campo magnético que oscila na fase perpendicularmente a isso. E tudo isso perpendicularmente para a direção de propagação. Então, isso também começou tudo com a lei de Faraday. Então, vocês conseguem ver como a lei de Faraday tinha impacto muito grande em termos de desenvolvimento da física e em termos de entendimento da física, do eletromagnetismo, especificamente do acoplamento entre teoria e experimento, se vocês pensam sobre essas integrais e como você realmente trabalha com eles e o que eles significam. Mas além disso, e isso é talvez muito mais importante, a lei de Faraday é o que gera a nossa eletricidade por grandes partes. Um gerador tem que transferir energia cinética ou energia mecânica para energia elétrica, e isso você faz sobre lei que depende do tempo, né? A derivada do campo magnético do tempo que tinha lá dentro. Então assim você traduz essa energia para energia elétrica, e assim funcionam geradores que têm papel extremamente importante, como acho que todo mundo que olha para esse vídeo usando computador ou celular sabe. O outro exemplo que vai para a outra direção são, obviamente, motores elétricos. Motores elétricos fazem o contrário. Eles traduzem energia elétrica para energia mecânica. E hoje em dia, carros elétricos são relativamente importantes. Mais e mais pessoas têm carro elétrico. Eu não sei se isso agora está mudando pouquinho, porque ninguém gosta mais de Elon Musk. Não sei, mas bastante pessoas têm carros elétricos e obviamente, isso usa essa tecnologia. Mas, além disso, transformadores, que são super importantes, especificamente num país como o Brasil, onde vocês têm duas tensões diferentes, dependendo do estado ou, às vezes, do bairro onde você mora. Os transformadores são uma chave. Os transformadores são importantes para vocês conseguirem usar qualquer equipamento elétrico que você tem, porque cada equipamento precisa de uma voltagem diferente, e essa tradução você faz sempre com transformadores. Então, a gente pode dizer que a lei de Faraday faz o mundo rolar. Eu vou dar mais um exemplo. Isso aqui, obviamente, é uma guitarra. Então, claro que a guitarra elétrica também é baseada na lei de Faraday. Sempre quando você traduz energia mecânica para energia elétrica, você vai usar essa lei. Então, o impacto dessa lei é extremamente grande em termos de teoria e em termos da tecnologia que a gente tem hoje em dia. Tá bom. Então, isso foi essa lista. Eu espero que vocês gostaram dessa lista e eu espero que eu consegui transferir pouquinho da razão porque a lei de Faraday é tão importante para todos nós e para o desenvolvimento e a história da física. Então, agora acabou essa lista e eu vou fazer um outro vídeo em breve. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo na semana que vem. Eu vou tentar. E vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, assinem pelo meu canal. Eu também gostaria de dizer que eu estou pensando agora sobre fazer uns vídeos sobre... Eu estou falando muitas vezes, eu estou falando mal de teoria das cordas.
muitos mundos e outras coisas da física. E talvez eu vou fazer 2 ou 3 vídeos onde eu explico por que exatamente essas teorias, hipóteses, interpretações são tão grandes e no mesmo tempo tão vazios, o que eu acho que são os mal-entendidos lá, e também talvez explicar por que tantas pessoas tão inteligentes acreditam nesses, além do fato que eu acho que as razões porque talvez não é uma boa direção para guiar a sua energia, porque tantas pessoas inteligentes ainda fazem isso, e eu vou explicar isso. Se vocês têm interesse nisso, deixa um comentário. Se não, deixa um comentário o que vocês gostariam de escutar. E com isso eu digo até a próxima.